Hoje são 10 de abril de 2012, terça-feira. Amanhã, caro internauta, quarta-feira, dia 11 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a legalidade ou não do aborto de anencéfalos. Em relação a aborto, eu já comentei aqui esse assunto em vários vídeos. E estou hoje aqui, voltei apenas para sacramentar, para concluir aqui a respeito desse julgamento que será por parte do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, eu disse que não há argumento algum contra o aborto de anencéfalos. O argumento religioso, com respeito que eu tenho a todas as religiões, não é argumento. Não é argumento. E além de não ser argumento, não cabe dentro da estrutura jurídica. Qualquer profissional do direito sério sabe disso. Juiz algum, tribunal algum, julga caso algum com base, com fundamentação religiosa, buscando apoio em Bíblia, em Alcorão, em Talmud, em Torá, etc. Não há. E além de o argumento religioso não caber dentro da estrutura jurídica, ele é completamente inútil. Explico por que ele é inútil. Veja, o religioso diz: eu sou contra o aborto porque só Deus pode tirar a vida. Primeira coisa, Deus não tira a vida de ninguém. Quem tira a vida de alguém é o ser humano. E segundo, aí vem a inutilidade do argumento religioso. Ora, o fiel diz: eu sou contra o aborto. Muito bem. Ora, se você é contra o aborto, agora eu pergunto a você, o fato de você ser contra o aborto vai excluir da lei no Brasil os 2 casos de aborto permitidos? Vai excluir? Não vai. Então você diz: eu sou contra o aborto. Sim, você é contra o aborto. Isso é uma questão pessoal sua. Mas só que essa sua afirmação de que é contra o aborto não vai tirar do Código Penal, lá no artigo 128, incisos 1 e 2, não vai retirar dali aqueles 2 casos de aborto permitidos em lei. Quando há risco de vida ou de morte para a gestante e quando a gravidez resulta de estupro. Percebeu? O fato de você ser contra o aborto não vai excluir da lei esses 2 casos de aborto permitidos em lei. Não vai. Daí você vê a inutilidade do argumento religioso. É inútil, porque não vai dar efeito algum. A lei é geral, é lei federal, para todos, Código Penal brasileiro. Todos devem obediência a ele. Portanto, pouco importa se você é ou não contra o aborto. Você entendeu? É isso que eu digo. É isso que eu explico, que é a inutilidade do argumento religioso. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal vai julgar, a partir de amanhã, dia 11 de abril de 2012, a legalidade ou não do aborto de anencéfalos. E ele, digo isso com certeza, e o Supremo Tribunal Federal vai julgar a legalidade do aborto de anencéfalos. Vai julgar. Não há por que mandar a matéria para o Congresso Nacional. Não. Ele, por meio de interpretação analógica, dentro do sistema jurídico, ele pode declarar amanhã ou dias seguintes, já que o julgamento pode se estender por vários dias, ele pode declarar a legalidade do aborto de anencéfalos. Como é que o tribunal faz isso de forma analógica? É isso que eu quero explicar a você, caro internauta. Porque grande parte dos internautas são enganados por inúmeros líderes religiosos aí no Brasil todo. E eu quero dizer o seguinte a você: como é que o Supremo Tribunal Federal pode julgar esse caso por meio de uma interpretação analógica dentro do sistema? É simples. Do mesmo jeito que ele fez em relação à união estável de homossexuais. Todo mundo dizia naquele tempo, foi há poucos meses,
Todo mundo dizia que o Supremo não podia legislar, tinha que mandar matéria para o Congresso. E o Supremo decidiu. Mas é óbvio, por meio de uma interpretação analógica, sistemática. O sistema jurídico permite. E como é que os ministros do Supremo Tribunal Federal podem declarar a legalidade do aborto de anencéfalo de acordo com uma interpretação analógica? É simples. Eles vão pensar assim, vão dizer assim: bem, está aqui para a gente analisar o aborto de anencéfalos. Agora eu pergunto, existe no ordenamento jurídico legal casos de aborto? Claro que existem. Os ministros do STF sabem disso. Eles sabem que lá no artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal brasileiro, há 2 casos de aborto permitidos aqui no Brasil. Eles sabem disso. E é com base nesses 2 casos que eles vão decidir esse terceiro caso, aborto de anencéfalos, que ainda não está no ordenamento legal. Mas eles vão decidir fazendo uma interpretação analógica em relação aos 2 casos de aborto já permitidos no Brasil. É assim, amigo internauta, que se estuda direito, ciência jurídica com caráter científico, analisando os casos de aborto que já são permitidos em lei. Ora, e se a gente for ao Código Penal brasileiro, artigo 128, incisos 1 e 2, e olharmos ali qual é a fundamentação para a existência daqueles 2 casos de aborto, ora, a fundamentação ali presente, naqueles 2 casos de aborto, em relação à gravidez resultante de um estupro, e quando a mulher corre risco de vida ou de morte, a gestante, melhor dizendo, corre risco de vida ou de morte, a gente vê ali a fundamentação. Ora, e a fundamentação ali, naqueles 2 casos, principalmente no caso de gravidez resultante de estupro, ora, a fundamentação ali ela é muito menos consistente do que a fundamentação que se está utilizando para a aprovação do aborto de anencéfalo. É menos consistente. Como assim? Ora, vamos lá, gravidez resultante de estupro. Ora, quando uma mulher é estuprada e fica grávida, se ela quiser abortar, o direito dá esse direito, o direito penal, o ordenamento legal jurídico brasileiro dá esse direito a ela. Um médico pode fazer o aborto, porque aquela gravidez é resultante de estupro. Mas veja aqui, caro internauta, o feto humano que está ali naquela mulher que ficou grávida em decorrência de um estupro, aquele feto humano, ele é sadio. Ele é sadio. Ali ele está dentro do útero da mãe, se desenvolvendo. Os seus órgãos estão sendo formados. E aquele feto humano, repito, é sadio. Veja, quando ele sai do útero materno, depois de 9 meses, ele tem a plena condição de ser uma criança sadia, de ser um adolescente sadio, de ser um adulto sadio e de ser um velhinho até morrer. Não é assim? Pois bem, aquele feto humano, ele é sadio. E mesmo assim, o ordenamento jurídico brasileiro permite que aquele feto humano sadio, que tem a plena condição de ser uma criança sadia, um adulto sadio, um adolescente sadio, um velho sadio, ora, se o ordenamento jurídico legal brasileiro, no artigo 128 do Código Penal, inciso 2, permite que aquele feto humano seja sacrificado, feto humano sadio, seja sacrificado, ora, meu amigo, com maior razão ainda, esse mesmo ordenamento jurídico legal deverá permitir que um feto humano não sadio, que não tem a caixa craniana, que não tem mais da metade do encéfalo, aquele feto humano que ao sair do útero materno, com certeza irá morrer em poucos segundos, ou em poucas horas, ora,
com maior razão ainda, esse ordenamento jurídico legal haverá de permitir o aborto de anencéfalos. Meu amigo internauta, isso é raciocínio lógico, jurídico. Se o ordenamento jurídico legal, repito, brasileiro, permite que um feto humano, fruto de um estupro, seja sacrificado, um feto humano sadio, que reúne todas as condições para se transformar numa criança sadia. Ora, se o ordenamento jurídico legal sacrifica um feto assim, com todos os seus órgãos funcionando, com maior razão ainda, caro internauta, ele deverá permitir o sacrifício de um feto humano sem a caixa craniana, sem a maior parte do encéfalo, de um feto humano que está ali dentro do útero e que logo ao sair do útero materno ele vai encontrar a morte. Com maior razão ainda, é por isso que eu digo que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão declarar a legalidade do aborto de anencéfalos. Com maior razão ainda do que ele hoje, o sistema jurídico brasileiro, em relação aos casos de aborto permitidos por lei, que estão no artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal brasileiro. Com maior razão ainda, haverá de declarar o Supremo Tribunal Federal a legalidade do aborto de anencéfalos. É irracional, loucura, idiotice, obrigar uma mulher grávida, cujo feto que está lá em seu útero é anencéfalo. Obrigar uma mulher a permanecer com um feto desse, que não tem condições de ser um ser humano. Não tem, porque vai morrer logo após o nascimento. E 50% dos fetos humanos anencéfalos morrem dentro do útero. Pois bem, então é idiotice obrigar uma mulher dessa a permanecer grávida durante 9 meses, sofrendo todas as consequências advindas de uma gravidez, problemas emocionais, psicológicos, físicos, para, no final, depois de 9 meses, parir um feto humano que não tem a menor condição de vida. A anencefalia, caro internauta, é incompatível com a vida. Pois bem, aí está meu recado. E vamos aguardar o julgamento do STF. Muito obrigado.